Oi, oi, mais um podcast no ar. Dessa vez a gente vai falar de um dos maiores clássicos do cinema moderno, o filme de 1994 do Quentin Tarantino, que é o Pulp Fiction. Tempo de Violência, acho que traduziu-se assim no Brasil, que é um filme que eu vi pela primeira vez há muito pouco tempo, apesar de já ter visto muita coisa do Tarantino, isso acabou sempre ficando um pouco para trás. E é talvez o maior clássico dele, o filme que tem no elenco John Travolta, que foi o filme responsável, digamos, pela ressurreição do John Travolta no cinema. Tem Uma Turma, que é a eterna musa do Tarantino, tem o Samuel Jackson, Bruce Willis, talvez no melhor papel que eu já vi o Bruce Willis fazer. Tem o Tim Roth, o Harvey Keitel, que são personagens sempre muito presentes na obra do Tarantino. Christopher Walken, então é um filme cheio de gente interessante. Tem muito mais gente do que isso, são só alguns exemplos. E eu queria começar falando pela trilha que a gente está ouvindo de fundo, que já era um clássico na minha vida, antes mesmo de eu ver o filme. Então eu já conhecia muito da trilha, já gostava de muito, e é um elemento sempre muito forte nos filmes do Tarantino. Ele tem sempre muito cuidado na seleção e sempre fica uma seleção perfeita, trilhas muito boas e variadas. Então no Pulp Fiction a gente tem surf music, tem disco, tem soul, tem twist e tem essa que é uma das minhas músicas favoritas da vida, do Urge Overkill, Girl You'll Be a Woman Soon. Então não podia começar de outro jeito. O Pulp Fiction, ele conta as histórias de vários criminosos de vários tamanhos, vários tipos de poder que se localizam em Los Angeles. As histórias não são lineares, o que é um traço muito comum do Tarantino, e não necessariamente se relacionam o tempo inteiro umas com as outras. O que é bom, que acaba mantendo um caráter um pouco, digamos, de imprevisibilidade. Você não sabe o que é que vai acontecer. A gente tem, por exemplo, as histórias do Jules e o Vincent, que são o Samuel Jackson e o John Travolta, que são capangas de um outro gangster, o Marcellus Wallace, que é o Ving Rhames, e que saem em trabalhos violentos, coletando dívida para ele. A gente tem também a mulher do Marcellus, que é a Mia, a Uma Turma, que é um pouco entediada com a própria vida, e ela acaba encontrando no personagem do John Travolta alguém que faça da vida dela um pouco menos solitária. Ela é viciada em drogas e por isso ela acaba se envolvendo em um dos grandes problemas do filme, não vou falar mais. Tem também ainda um boxeador, que é o Butch, o Bruce Willis, que possui um relógio que tem grande valor sentimental, que foi a herança do pai. E ele, como boxeador, devia perder uma luta arranjada pelo Marcellus, mas acaba decidindo ganhar a luta e fugir com o dinheiro das apostas. Claro que isso provoca uma caçada, e no plano de fuga, a namorada acaba esquecendo de pegar o relógio dele antes de sair. Então ele tem que voltar e buscar esse relógio, voltar para a casa dele, que claro, já está sendo vigiada, para buscar esse relógio. Eu acho que com todos esses personagens, apesar, digamos, de serem histórias diferentes, que eventualmente vão se cruzar, há sim um elemento em comum, que é, se você se envolveu em um problema no filme, não se preocupe, quando você sair desse problema, você vai acabar entrando em um muito maior. Então acho que a história do filme ela se constrói mais ou menos assim. A cena do resgate do relógio, eu queria falar um pouco dela, é pra mim uma das melhores do filme. Acho que o suspense se sustenta muito bem. Quando o personagem do Bruce Willis finalmente volta para o apartamento dele, uma cena muito bem construída, o suspense muito bem amarrado, os elementos que estão presentes na cena dão sim uma ideia do que pode acontecer, mas apesar disso tudo, o suspense se mantém no ar. O que acontece depois eu achei muito pastelão, uma comédia de erros, muito confusa. São elementos demais que acabam tirando qualquer traço de verossimilhança que o filme pudesse ter. Tem o Marcellus na rua, aí tem atropelamento, tem tiro, tem perseguição, tem uma loja de penhor, aí tem cara que é masoquista, é loucura uma atrás da outra. Mas, na verdade, eu acho que eu não posso usar isso contra o Tarantino, porque acho que a inspiração dele não é necessariamente a vida real. E sim, são filmes, é cartoons, é entretenimento, e isso ele consegue traduzir para o filme como poucos diretores conseguem. Acho que a história em si, então, acho que nem vale tanto a pena ficar falando mais da história, porque não é o elemento central do filme, eu diria. Acho que a história aqui é o de menos. Tudo em Pulp Fiction é centrado no estilo, na maneira de contar a história, como ele apresenta elementos diferentes. Então a cena inicial, por exemplo, do café, aquela no diner americano, acaba virando uma marca registrada do Tarantino, que se repete muito em Um Drink no Inferno. A gente tem, por exemplo, tem Cão de Aluguel, tem Django, que são cenas muito semelhantes, que ele apresenta, a questão do estilo mesmo. Os diálogos em Pulp Fiction são extremamente verborrágicos.
também acabam sendo presença muito constante nos outros filmes de Tarantino. Tem muito diálogo nesse filme, principalmente que aparentemente é sem sentido. Para mim é sem sentido. E tanto para adulto quanto para criança. Mesmo quando os adultos estão falando com criança, eles falam da mesma maneira. E tem a história do Quarter Pounder, do quarteirão com queijo, a história da maionese com fritas ou com ketchup, o que quer que seja. E eu acho que em Pulp Fiction a verborragia de Tarantino atinge o auge. Há pontos contra, há pontos a favor, mas eu acho que aqui ele sim se aproxima do exagero. Talvez para distrair a gente, talvez para que a gente perceba que nem sempre o diálogo vai levar você a algum lugar. E o que eu acho que acontece aqui é que Tarantino não sabe trabalhar com silêncio. Eu sou uma matraca, não paro de falar. E me incomoda nesse filme. Então, pra mim, foi o nível do limite. Tipo assim, se me incomodou e eu sou matraca, amigo, você tá falando um pouquinho demais. Eu acho que realmente o Tarantino não sabe trabalhar com silêncio. Então, mesmo quando a cena não tem diálogo, a trilha sonora tá presente super forte. Ou então ele coloca 1000 palavras por minuto, porque tem que preencher a cena de alguma maneira. Para falar de uma coisa muito interessante, eu acho que o elemento de homenagem às cenas de dança, tanto no restaurante, por exemplo, que o personagem do John Travolta vai com uma turma, como também na casa do Marcelo e da Mia, são muito bem desenvolvidas para o John Travolta, porque ele é o John Travolta do Embaixo, sábado à noite, e eu acho que fica claro também o quanto de amor ao cinema o Tarantino sempre tenta colocar nos filmes dele, e aqui tá bem presente. The rapid tempo of the music fell. Críticas, tenho críticas. Acho que a glamorização do uso de drogas está bem presente no filme. A cena do John Travolta no carro talvez tenha sido a maior glorificação que eu já vi em filme. O uso excessivo da câmera lenta, caminhando no restaurante, na rua, câmera lenta eles usam o tempo inteiro. E acho que sim, as cenas de violência estão presentes para chocar, dar uma de banalidade, não contribuem em nada para a história. E olha que isso vem de uma pessoa que cresceu assistindo Faces da Morte, então não é algo que me incomode, mas desde que ela represente alguma coisa na história. E eu acho que aqui nem sempre ela vem com esse papel. Temática, existem duas grandes temáticas que eu achei interessante. O primeiro grande tema do filme talvez seja a lealdade. Quando o Vincent, o personagem do John Travolta, percebe que ele está interessado na Mia, mulher do chefe, é quando esse elemento surge no filme, eu achei bem interessante. E um outro bom tema vem na história do Bruce Willis e Marcelo. Na verdade, a história do Bruce Willis é a minha favorita do filme, que traz um pouco de redenção e de ética, mesmo diante de todo o caos. Acho que eu tenho mais dois elementos, uma nota geral, que Tarantino é ruim como ator. Vamos combinar, o cara, roteirista, diretor, é fantástico. O filme é dele, claro que ele pode aparecer a hora que ele quiser, mas apareça caladinho, como o Hitchcock, ou então atue melhorzinho, como o Scorsese, ou então apareça mesmo um filme seu, mas só uma crítica que eu tenho. Eu acho que a nota final do Pulp Fiction é que o grande trunfo do filme, digamos, é reunir tantos elementos, tantas referências de cultura, violência dos anos 90. Então você tem releitura de filme de gangster, de filme de crime, de assassinato, um pouco de filme noir, cartoon, videogame, anime. Então tudo isso está muito presente em Pulp Fiction. E às vezes parece que é muito entretenimento e pouca substância, mas em relação a estilo, ele conseguiu definir um estilo como ninguém. Eu acho que o filme tem alguns altos e baixos, mas é um filme excelente, que realmente todo mundo merece assistir, deveria assistir, e a minha nota vai de 8. Então é isso, Pulp Fiction, esse tirei da lista dos grandes filmes do cinema que eu ainda não tinha visto, e vai minha recomendação, minha crítica aí. Até a próxima. Say